Olá, meu nome é Nanda e bem-vindos de volta ao Riperísmos. Hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre a história de como eu trabalhei com o Herdeiro da Beleza, também conhecido como Tássio Santos. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre como a gente se conheceu, como ele entrou em contato comigo e como a gente desenvolveu a ideia pro que veio a ser as capas do podcast dele. Basicamente, pra quem não sabe, o Herdeiro da Beleza, Tássio Santos, é um youtuber, blogueiro, guru de maquiagens. Ele é especializado principalmente em pele negra, mas ele faz resenhas e fala sobre maquiagem em geral, ele é excelente. E aí ele foi twittar um dia, falando sobre uma oportunidade de job. Alguém que mexa com Photoshop pra fazer um trabalho comigo, queria transmitir uma mensagem através de artes e quer uma boa execução. E aí a Babi, enviada dos céus, conseguiu pegar esse tweet no segundo que ele foi lançado e falou: Nanda, responde agora. E eu falei: sim senhora. E aí eu fiz uma seleção rápida de alguns trabalhos que eu tinha no meu celular já e mandei. E aí mandei falando: sou ilustradora, gosto de maquiagem, adoraria trabalhar com você. E aí ele curtiu meu tweet. Eu não tava com muita esperança não, porque tinha muita gente talentosa e muita gente boa nas respostas do tweet dele. E pelo que ele tava falando, parecia que ele queria uma coisa um pouco mais gráfica, talvez, mais design mesmo. E o meu trabalho é muito ilustração. Mas aí eu mandei mesmo assim, né? Fiquei na esperança, ele curtiu o tweet, eu fiquei, uau, ele curtiu meu tweet. Só que como parecia que ele queria uma coisa mais gráfica, eu achei que ele fosse pedir uma encomenda mesmo, de ilustração pessoal. Uns dias depois ele mandou uma DM perguntando sobre uma das pinturas que eu mandei no tweet, essa daqui especificamente. E ele perguntou como é que funcionava, como é que era e, como é que eu fazia. E eu expliquei pra ele, eu falei como eu funcionava, como eram as minhas encomendas. E ele falou: ah, tá bom, mas eu posso te explicar um pouco do projeto então? E eu fiquei: Você quer me chamar pro seu projeto? E ele falou... Ele não falou nada, né? Porque eu não falei isso. Mas eu fiquei, claro, por favor, pode falar o que você quiser. Porque aí eu percebi que ele realmente ia me chamar para o projeto e não só uma encomenda pessoal. E aí ele me explicou que ele queria fazer um podcast para maquiagem focado em pessoas com deficiência visual. Seriam 6 episódios, ele queria uma capa para cada episódio, sendo que uma personagem que a gente fosse criar na capa. E aí eu falei, que ideia perfeita, que conceito sensacional, adoraria trabalhar com isso, por favor, onde eu assino. E aí a gente começou a desenvolver um pouco mais a ideia. A gente começou a desenvolver a personagem e eu fui fazendo os primeiros rascunhos e a pré-produção realmente começou. Como ele escolheu uma pintura de referência que eu já tinha feito, aquela pintura foi em acrílica, então o projeto acabou também sendo em acrílica. Para as pinturas eu usei esse canção Mix Media de 300 gramas. Ele é meio que um papel que aceita bem qualquer tipo de tinta, basicamente. Essa é a proposta dele. E de tinta acrílica eu usei essa linha daqui da Amsterdã, que é a que eu sempre uso, eu gosto muito dela. E gosto muito da folha também. A folha também é um investimento. A tinta e a folha são investimentos, mas não são meu Deus do céu, estou pagando muito caro no material de arte. O material de arte é caro independente, entendeu? Trabalho comercial é uma das coisas mais importantes. Na real, não só trabalho comercial. Se você trabalha com encomenda de desenhos e artes em geral, é muito importante que você mantenha um contato muito próximo com o cliente de rascunhos e ideias prévias. Então manda seus conceitos, manda rascunho de composição, manda teste de cor, manda tudo que você precisar pra não chegar na hora do trabalho feito, no final, e ele chegar pra você e falar: não gostei. Porque essa é possivelmente uma das piores coisas que pode acontecer. Tá tudo pronto e ele falar: não gostei. Então, pra evitar isso, você manda todo o seu processo e você manda todas as suas ideias e você permite que o cliente escolha o que ele quer que você faça. Nesse sentido, eu comecei a fazer os rascunhos de composição e as minhas ideias do que colocar em cada episódio, de como seria a personagem e desenvolver as cores e tudo mais. E eu fui mandando pra ele. Um aviso: se você tá começando agora nesse ramo, eu já vou te avisando. Terão alterações e é normal que isso aconteça. Faz parte do processo, faz parte do caminhar criativo. É assim que acontece quando você lida criativamente com outra pessoa. E aí, depois de mandar pra ele todos os rascunhos de composição e da gente escolher mais ou menos como é que ia ficar, a gente começou a discutir um pouco mais sobre o fundo e sobre a pintura em si. Porque ele pegou essa foto aqui de uma pintura minha de referência. E ele falou: gosto muito dessa ideia, pra mim você pode manter esse tom de pele também e tal, só que a gente tava querendo um fundo preto e branco.
E eu falei, tudo bem. Você quer algum tipo de textura? Você quer liso? O que você tá pensando? E ele falou, cara, vamos ver. E eu falei, vamos ver então. E aí eu comecei a fazer vários rascunhos de testes diferentes com as tintas que eu ia usar, de texturas e coisas que poderiam ter no fundo atrás dela. Mandei pra ele. E aí ele falou, cara, você é muito honesta aqui. Gente, só pra avisar, o Tássio não fala assim, tá? Isso sou eu passando a ideia dele, mas ele não fala assim. Até porque ele é baiano, né? Eu tô falando que nem a sua mais carioca do mundo contando essa história. E aí ele falou, pô, cara, não curti muito. E eu falei, pô, cara, eu também não muito. O que você acha que a gente pode mudar? Você quer colorido? Como é que faz, né? Enfim. E aí ele falou, vamos tentar colorido. Eu queria ver algumas opções coloridas. Eu falei, sim senhor, agora mesmo. E aí eu, em vez de pegar e fazer novas misturas de cores e gastar a tinta, não gastar, né, mas ter que passar pelo processo de usar a tinta pra fazer esses testes, eu peguei uma imagem mesmo de fundo liso daqueles testes anteriores que eu tinha feito e editei num programa, até pra poder ter mais variedade de cor possível. E aí eu mandei vários testes de cores pra ele, mais focado no roxo e azul, porque seriam um contraste de cores complementares ao tom de pele dela. Só que aí ele falou, cara, eu gosto muito desse verde turquesa da pintura original que você fez, daquela que a gente tava usando de referência. E eu falei, perfeito, porque eu sou cadelinha de verde turquesa, azul turquesa, verde água. Então, por mim, eu faço todas as minhas pinturas com esse tom. Ele falou, já é então, vai ser esse tom aí. E foi assim que a gente escolheu a cor de fundo, basicamente. Escolhido o tom de fundo, escolhido como ia ser as composições, escolhido como ia ser a personagem em si. Eu passei pro primeiro rascunho, e foi assim que a gente começou o processo das pinturas finalizadas. O calendário funcionou da seguinte forma. Quintas-feiras eu fazia o rascunho do episódio pra ele e mandava pra ver se ele tinha alguma alteração ou não. Aos sábados eu pintava, segunda-feira eu mandava uma foto pra ele da pintura sem edição, pra só ver se tinha alguma alteraçãozinha ou outra. E terça-feira eu escaneava e fazia correção de cor, edição e mandava pra ele por drive. Coisas que eu vou falar um pouco mais sobre depois. Os temas das pinturas foram: o primeiro episódio foi sobre comprar e organizar maquiagem. O segundo episódio foi preparação de pele. O terceiro episódio foi olho. Eu tô colando, gente, no meu roteirinho. O quarto episódio foi blush, contorno iluminador. O quinto, boca. E o sexto foi um bate-papo. E agora terminei a maquiagem. E aí as pinturas foram feitas baseadas nisso. E assim, ele foi um anjo de se trabalhar. Absolutamente. Porque com um trabalho assim você espera que o cliente tenha feedbacks. Só que ele teve 2 feedbacks no máximo, se eu não me engano, quando as pinturas já estavam feitas. E foram detalhezinhos muito simples de conseguir solucionar. O primeiro foi na primeira pintura, porque foi quando a gente ainda tava desenvolvendo um pouco mais a personagem e vendo como é que ia ser o conceito geral do trabalho. E aí eu pintei ela com o olho sem melanina. E ele falou, cara, eu não curti tanto e tal, até porque não é a maioria das pessoas com deficiência visual que não tem melanina no olho, então acho que vai ser mais legal se a gente fizer o olho dela castanho mesmo, não sei o quê. Eu falei, tudo certo, e isso foi tranquilíssimo de ajeitar. E o segundo foi na última pintura, porque ele pediu pra eu escurecer um pouquinho mais a maquiagem pra ficar um pouquinho mais dramática, e aí também foi, tipo, muito tranquilo de fazer. Literalmente só, de resto eu tive total liberdade pra conseguir adaptar as pinturas do jeito que eu queria. E foi muito legal esse processo, inclusive. Coisas que eu faço antes de começar. Eu tiro a gata do lugar onde vou trabalhar para ela não beber a água da tinta. Importante. Alguns dias depois, e a pintura ficou assim. O Tássio já deu feedback e ele pediu só pra eu trocar o olho dela e colocar o olho castanho mesmo. Então eu vou fazer isso agora e depois eu vou escanear e
mandar pra ele. Curiosidades. Eu demorei em média 4 horas e meia em cada pintura. Todo sábado lá eu sentava 4 horas e meia pra fazer esses trabalhozinhos. Só que, por ser uma média, na primeira eu demorei tipo 6 horas e meia. E aí na última eu já diminuí pra 3 horas e meia. Então eu fui realmente pegando a prática, pegando o jeito das tonalidades, dos tons de pele e tal. Porque isso pra mim foi a parte mais difícil. Acertar o tom de pele ao longo de 6 pinturas pra parecer a mesma pessoa, eu consegui experiência, entendeu? Eu ganhei pontos de experiência nesse negócio aqui. E aí agora a gente entra na pós-produção disso tudo. Com a pintura pronta, como é que eu fiz pra editar, como é que eu fiz pra mandar pra ele, correção de cor e tudo mais. Eu, normalmente, quando faço uma pintura, eu escaneava em gráfica mesmo pra conseguir editar depois disso. Eu normalmente faço esse escaneamento numa gráfica longe da minha casa. Por causa da pandemia foi um pouco complicado, então eu tentei numa gráfica aqui do lado. Odiei o resultado. Pra mim, o scanner ficou bem ruim. E aí eu pensei, como posso solucionar isso? Comecei a fazer o scanner tirando foto com a câmera profissional que a gente usa pra gravar os vídeos do Riperismos. Deu super certo. Eu pegava a luz natural da janela, que a gente também usa pra gravar, tirava as fotos e editava no Photoshop. Fiz correção de cores em todas elas, até porque por ser uma pintura tradicional e por ter muita mistura de cor e tonalidade e tal, as pinturas não ficaram exatamente iguais, o que pra mim já era esperado. Só que eu consegui ajeitar isso na pós-produção tranquilamente. Quando eu terminava de editar e de fazer a correção de cor e de posicionar no lugar certo, eu exportei em PNG, em PDF e em JPEG em uma dimensão muito menor, porque aí ele conseguia usar onde ele quisesse, onde ele queria. Não sei português. Ele conseguiria usar onde ele quisesse. E aí eu sempre abro uma caixinha de pergunta pra vocês no Instagram, pra caso vocês tenham algum comentário ou dúvida sobre esse processo criativo. Faço isso pra todos os vídeos desse tipo. Então se vocês querem participar dos próximos vídeos ou ter suas dúvidas sanadas nos próximos vídeos, é @nandadot. Como é trabalhar com o Tássio? Já dito, perfeito, ele foi um anjo, foi realmente muito tranquilo o processo todo. A gente manteve a comunicação durante o mês e meio, se eu não me engano, que a gente teve esse processo. Foi muito tranquilo, foi excelente. Você se inspirou em alguma pessoa em especial pra fazer a Niara, que é a personagem das capas? E não especificamente, mas eu fiz uma pesquisa no Pinterest pra pegar referência de expressão, referência de pose e em geral, e aí eu só meio que fui mesclando. E aí, além disso, teve algumas anotações que ele fez do tipo, na hora de fazer os rascunhos, de faz o rosto dela um pouquinho mais quadrado, essas coisas. Mas não teve uma pessoa específica que eu usei de referência. Você que pensou do zero já tinha instruções. Tinha instruções, não apenas instruções, como tinha a pintura que ele pediu pra eu usar de referência. Então, meio que já tive bastante coisa pra me basear anteriormente. Inclusive, se vocês procuram por trabalhos no Twitter e vocês entram nessas threads de divulgue aqui o seu trabalho, vocês conhecem alguém que faz esse trabalho, o segredo é ser muito rápido, colocar a imagem. Gente, a quantidade de gente que eu vi só jogando o link de Behance, eu sei, é pra estourar, é pra ficar ruim mesmo. Foi proposital. Você tá colocando um passo a mais pra pessoa acessar o seu trabalho, em vez de só colocar as imagens ali. E uma coisa importante que eu falei pra Nanda e que a gente discutiu sobre isso quando ela mandou o tweet foi mandar trabalhos específicos que se aplicam àquela pessoa. Ou então trabalhos que demonstrem a sua versatilidade, exatamente, que foi a intenção da Nanda também. Porque assim, pela Babi, eu não devia ter mandado a pintura que me deu o trabalho. Porque eu achei que ele queria alguma coisa mais justo, completamente justo. Só que o meu raciocínio foi, é o Tássio, eu quero que ele veja que eu sei pintar a pele negra. Porque eu acho que isso seria uma coisa muito importante. Como foi. Como foi literalmente o que definiu se eu pegava o trabalho ou não. Então você precisa, mostrar o que a pessoa quer ver. E você também precisa entender de onde a pessoa vem e o que ela quer. Isso foi fácil da gente descobrir com o Tássio, porque a gente sempre acompanhou o Sim, trabalho definitivamente. Mas aí, se você puder fazer uma mini pesquisa rápida. Ou então coloca, os seus trabalhos que fizeram sucesso na internet e você meio que já tem certeza que atrai pessoas. Se você não tem esse tempo de fazer a pesquisa. Porque eu ainda acho que é mais importante você ser rápido do que você ser preciso nesses casos. A pergunta que fica pra você é: Qual foi a sua pintura favorita desse processo todo? Eu, pessoalmente, acho que gostei mais da primeira e da última. Não consigo escolher entre as duas. Talvez um pouco mais a primeira ainda. Mas eu gosto muito da última. Qual foi a sua? Do skincare. Que ela tá assim. Eu acho lindo. Eu gosto muito dela também. Essa pintura. Teremos vídeos em janeiro, 2 vezes na semana, e vocês não imaginam o que está por vir. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou desse vídeo, também dá um like, porque não faz diferença. Comenta aqui embaixo, de novo, qual foi sua pintura favorita. Compartilha esses vídeos
Compartilha esses vídeos pros seus amigos. É isso. Se vocês querem ver algum tipo de processo específico, falar sobre alguma coisa específica, sobre criatividade ou arte, comenta aqui embaixo, porque a gente tá sempre anotando sugestão de vídeos de vocês.